adversário se soltar um pouco mais, ele tenta matar o jogo. E não é que fica sem graça, mas é que é um time muito encaixado. E quando você vê oscilações do tipo do Atlético, que é outro time muito forte, quando você vê oscilações do tipo do Flamengo, que oscila mais do que se mantém no nível, quando você vê o próprio Fortaleza, que eu acho que tem muito, dialoga muito desempenho esse final de semana, que o Birne citou, né, do empate, com o que foi o meio de semana, o esforço que se fez contra o próprio Palmeiras. Um pouco mais descansado, tem um dia a mais para esse confronto. Então, é tudo muito bem encaixado, um time muito experimentado, para a diferença do Botafogo. Só que eu acho que já são 9 rodadas, não são 2. E daqui a pouco troca, sabe? É algo rápido ali. Acho que o Botafogo 25% tem uma... do campeonato, né? Arredondando, né? Sim, praticamente. Arredondando. O Botafogo ontem tem uma situação um pouco mais delicada do que o meio da semana, que o meio da semana não é só a eliminação pela eliminação, teve um desempenho, só que tinha uma combinação com o jogo da ida. Mas aí falando para o Palmeiras, o que eu acho independentemente se ele está em segundo, se o Botafogo está em primeiro, você hoje não debate futebol, campeonato brasileiro, sem cogitar o Palmeiras brigando muito forte pelo título. Esse, para mim, é o ponto central. O Botafogo talvez seja a novidade. Mas você hoje não consegue falar, e muito pelo que o Palmeiras faz, e muito pelo que os outros não conseguem se manter fazendo durante muito tempo. E aí talvez eu acho que venha daí o debate sobre o que pode acontecer com um atual líder, ou com um time que está em terceiro e parece que vai chegar e depois não chega. Agora, o Palmeiras é uma sensação que ele não precisa esticar a quinta marcha ali, né? Ele joga um primeiro tempo hoje dosando. É isso. Ele sabe o momento que vai chegar, porque ele primeiro entendeu qual é do Curitiba no jogo, ele não se desespera, é um time muito maduro. Ele começa a ganhar espaço dentro do campo, ganhar espaço, a bola vai circular, e em algum momento ele vai ter qualidade para aproveitar uma fragilidade do adversário, jogando em casa. E não parece que é até meio bobo, vazio, porque vai levantar a bola na área, em algum momento a bola parece que vai ficar pingando bola ali, mas não, é a movimentação, como sai o primeiro gol do Arthur, como sai o ataque, a ocupação de espaço ali do Rony. Até como nasce o gol do Arthur. Nasce o gol no terceiro gol, no segundo tempo, que era algo que já vinha amadurecido, e defesa, goleiro, gol anulado, e depois ele nasce. E você tem a sensação que o Palmeiras não fez o maior dos esforços para chegar ao terceiro gol. Aí sim você vira e fala, esse time que não precisa se esforçar tanto, por ter quem tinha do outro lado do campo, ele precisa estar a todo momento no debate sobre título, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre longo prazo, sobre essa cauda um pouco mais longa da disputa. O gol do Arthur, eu ia só interromper o Pedro, fica à vontade, é uma jogada de 1-2. Uma jogada de 1-2, que vai da direita para o lado esquerdo, ele entra na área e a jogada é para ele. Isso é um gol marcado em treino, né? Sim. Quando não tem defesa, quando não tem gente para interromper, para atrapalhar. E no caso, é quase como se não tivesse mesmo. Isso. Porque a movimentação de ambos e da bola não é interrompida nem ameaçada em momento algum pela defesa. Normalmente a gente pensa em jogada de 1-2, a jogada curta, né? Curta, exato. Não, isso cruzou a intermediária, o Arthur correu para a área, recebeu do Piquerez e fez 1-0. O Palmeiras é assim, se você pegar um trecho de um jogo que você não sabe como está, naquele momento ali, metade do segundo tempo, quando o Abel começa a trocar e fazer aquelas substituições que ele avisa que ele vai fazer, vão sair os dois atacantes de lado, vai sair o centroavante, às vezes o primeiro volante. Comuns. São as substituições que ele tem planejadas para dosar, para fazer duas coisas, né? Para controlar o desgaste dos jogadores que fizeram a partida toda até aquele instante e para manter com os que entram aquilo que ele precisa, aquilo que ele entende que é necessário para o resultado não sofrer riscos. E aí você sabe que o Palmeiras não só está ganhando, como está ganhando por 2 gols de vantagem. É exatamente o que aconteceu hoje. E como disse o Eugênio, os companheiros, boa noite a todos, evidente, e vocês em casa também. Quando o jogo é um encontro de um dos melhores times do campeonato com um dos piores, e esse time, um dos melhores, é o Palmeiras, você sabe que vai acontecer o que aconteceu. Porque todas as rodadas do Campeonato Brasileiro mostram jogos, às vezes, com um certo desequilíbrio, que você claramente entende que uma das equipes é a favorita. Mas nem sempre essa equipe joga como tal e ganha como tal. O Palmeiras, por seu trabalho maduro que é, estabelecido que é, o time mais competitivo do Brasil e mais confiável. Quando eu digo confiável, eu estou dizendo exatamente sobre situações como a de hoje. O Palmeiras vai entrar em campo e vai fazer aquilo que se espera dele contra esse adversário? Vai. Na grande maioria das vezes vai. Quando o Palmeiras joga muito bem, é uma vitória fácil, que parece fácil, evidente, né? Mas aí é um time mantendo o seu nível muito mais alto do que os outros. Isso não significa que os jogadores não se esforcem.
mas a diferença de nível é tamanha que quando ela é mantida por parte de quem é melhor, a coisa parece fácil. Quando o Palmeiras joga apenas bem, é uma vitória como essa de hoje. Quando o Palmeiras joga mal, não significa que ele faça as coisas mal. O que acontece é que ele não parece ser o Palmeiras. E eu só consigo lembrar de 2 atuações nesse ano assim. A primeira partida da final do Campeonato Estadual. Sim, derrota para o Água Atuações descaracterizadas. Não era o Palmeiras. E os jogadores disseram isso. O Gabriel Menino, se não me engano, na entrevista depois do jogo, assim, não, ou na entrevista prévia ao segundo jogo, para dizer o que o Palmeiras faria diferente em relação ao primeiro. E se dá para colocar um jogo nessa categoria assim de atuação descaracterizada, Cerro Porteño aqui no Morumbi. Quando as coisas iam mal, tudo indicava que seria um empate. Aí o Palmeiras estava perdendo, né? Isso. Não é isso? Sim. E aí com 2 jogadas aéreas, que não são casualidade, não são excesso de sorte, são manifestações do trabalho que o Palmeiras normalmente faz. O Palmeiras vira, e a diferença entre esses 2 times ficou clara na partida no Paraguai, que faz menos tempo. O Palmeiras ganhou com facilidade, tipo hoje, assim. Sim. Trocas no meio do segundo tempo, sai o pessoal lá na frente para manter uma energia e tal. Então, o trabalho se vê em situações como a de hoje. Parece que os jogadores do Palmeiras jogaram a 60%. Essa é a impressão. E a impressão é o resultado daquilo que a gente vê, um trabalho amadurecido, estabelecido, competitivo, contra um time que está entre os piores do campeonato. O que não deveria ter acontecido aí no roteiro é a falha do gol do Curitiba. Exatamente. Isso saiu um pouco, mas a diferença que isso faz é quase nenhuma. Agora, pensando aqui, vamos lá, o Palmeiras ele tem um número mágico, o Abel até já falou sobre isso, 20 pontos a cada 10 jogos, certo? O Palmeiras chega a 9 jogos com 19 pontos, ele pode chegar a 22, pode chegar a 20, enfim. O ano passado, com 10 jogos, ele tinha esses mesmos 19 pontos. Então, ele já tem um desempenho um pouquinho melhor no Campeonato Brasileiro com relação ao ano passado. No ano passado, era um Palmeiras que tinha Scarpa, é o Palmeiras que tinha Danilo. Esse ano não, mas chegaram Arthur, chegaram o Richard Rios, enfim. Vocês olham para esse Palmeiras já com uma expectativa de que esse Palmeiras ele pode ser ainda melhor do que o Palmeiras do ano passado? Um Palmeiras que foi campeão brasileiro, Palmeiras que, claro, não chegou à decisão da Libertadores, não chegou à decisão da Copa do Brasil, mas que ganhou o Brasileiro com uma certa margem ali de tranquilidade, e até pela maturidade, até por ser mais um ano de trabalho, é um Palmeiras que já parece que traça um caminho para ser melhor que o Palmeiras do ano passado. Você consegue enxergar isso? Primeiro tem que esperar a janela de transferências, para a gente entender qual elenco do Palmeiras termina a competição e como serão os elencos das outras equipes. Ano passado, quando teve todos os jogadores disponíveis, o Palmeiras jogou um futebol superior ao que vem jogando. Até quando não tinha, então, o destaque Veiga no meio do ano, que ele ficou um tempo alguns ali. Até que aí não tinha. Volta um Scarpa protagonista muito acima do que já tinha feito. Né? Só que é um crescimento gradativo que o time vai conseguindo ao longo da temporada. Então essa é uma pergunta sem resposta. Não dá para dizer que o time será melhor, mas não dá para dizer também que não será, porque a gente precisa de tempo para tentar entender exatamente em que nível esse elenco do Palmeiras atual pode chegar. Quando eu falo sobre a liderança do Botafogo, é que o Botafogo, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, eu concordo com o Eugênio, uma derrota por um gol de diferença é completamente normal num jogo desse, tinha uma campanha que, se mantido o percentual de pontos, chegaria a 99 pontos. E eu acho improvável que qualquer equipe do campeonato chegue aos 99 pontos, né? Para citar um exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus, que jogou o melhor futebol que eu vi em algum tempo no Brasil, fez 90. O Palmeiras, ano passado, não chegou nessa pontuação. E o Palmeiras, ano passado, vale lembrar, depois de conquistar o título, baixou bastante a guarda. O time do Abel, desde que o Abel é técnico do Palmeiras, perdeu uma vez por 3 gols de vantagem para o Inter na última rodada do ano passado, quando já era campeão. Ou seja, não é um acaso. Tinha 7 reservas, eu acho. Oi? Acho que eram 7 reservas ali, jogando na Copa. Não é um acaso. A falta de mobilização, porque muito do jogo do Palmeiras tem a ver com concentração, com a questão mental, com a capacidade do time se manter concentrado no jogo, e isso depende também da exigência externa. Quando o André falar os 2 piores jogos do Palmeiras da temporada, o primeiro, da final do estadual, um certo menosprezo, eram 2 jogos contra um time pequeno, e aí faltou mobilização, a gente viu o time errando passes que não costuma errar, em estreia de Libertadores meio de semana depois. E aí tem uma coisa que os jogadores obviamente não vão falar, o Abel, se você falar, ele vai negar, mas todo mundo sabe que o Palmeiras ia se classificar no grupo.
Todo mundo sabia. Claro. Os jogadores não podem acreditar nisso, Abel também não, porque precisam realizar as coisas. Mas todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar. Então, começa a Libertadores, é diferente de quando começa o mata-mata da Libertadores. Porque a necessidade tira mais dos jogadores. E isso vale para qualquer ser humano, em qualquer profissão. Não somos robôs. A necessidade tira da gente mais em alguns momentos do que tira em outros momentos. E os jogadores do Palmeiras são pessoas como todas as outras, são seres humanos, mas que desumanizem o jogo e se faça, hoje em dia, algum tipo de exigência que não é humana, eles ainda continuam sendo os seres humanos, as pessoas que jogam futebol no Palmeiras. Então é normal que aconteça essa mobilização menor e que o time caia de rendimento. Eu acho que o Palmeiras ainda vai crescer bastante, porque o estágio da equipe no atual momento da temporada, ele já é muito bom. Você pega o melhor futebol do Palmeiras para o pior futebol que o Palmeiras apresenta, a diferença de rendimento é muito pequena. E essa campanha do Palmeiras, nesse momento de 5 vitórias e 4 empates, é invicto. É uma campanha que a gente fala percentual de pontos de um time que pode ser campeão brasileiro. É uma campanha de campeão. A do Botafogo é a exceção. E é muito difícil manter a campanha do Botafogo. Porque o percentual de pontos, quando a gente falava de uma derrota só no campeonato, em 8 rodadas, era muito alto. Muito alto. Para qualquer equipe, até para o Palmeiras. Sim. Manter. Então, competir com o Palmeiras é muito difícil. Aí você olha o elenco, você vê o Atlético oscilando com mais chance que o Botafogo. O Botafogo pode manter. Não estou descartando. O Fluminense, pior que o Atlético elenco, com mais chance que o Botafogo. Mas o próprio oscilando, Flamengo. teve um mês muito ruim em maio. E outra coisa, esse mês foi destruidor para a parte física dos times. A gente vai ter agora um tempo de recuperação, os jogadores vão parar um pouco na data FIFA. E aí, quem tem mais qualidade individual, se for bem trabalhada, pode subir de rendimento. Então eu acho sim, não vou descartar o Botafogo, mas o Botafogo não é um favorito para mim. E dos favoritos, o Palmeiras é o que está mais bem preparado no momento.